sentido, né? Jesus morreu em nosso lugar e a gente continua morrendo. A gente não deveria viver para sempre? Afinal, a gente entregou a vida para Jesus. Ele não nos livrou da consequência do pecado, que é a morte? Essa pergunta é muito interessante e eu faço questão de responder ela agora aqui, baseado na palavra de Deus. Você tem que saber que na Bíblia existem 2 tipos de morte e existem também 2 tipos de vida. Como assim? Eu vou te explicar. Adão e Eva, eles tinham uma vida espiritual porque eles estavam ligados com Deus. Eles não tinham pecado e isso fazia eles ter vida no espírito. Mas eles também tinham outro tipo de vida que era a vida do corpo deles, a vida física. E essa vida tinha uma manutenção através da árvore da vida. Você lembra que lá em Gênesis, Deus coloca a árvore da vida no meio do jardim e aquela árvore, ela servia como um nome jardins para dar vida. Então, enquanto eles estivessem se alimentando dessa árvore, eles mantinham a vida física deles. E não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver apenas com o corpo. Inclusive, depois que eles pecam e o pecado faz eles ficarem mortos espiritualmente, Deus expulsa eles do jardim justamente para que eles não tenham acesso à árvore da vida e vivam eternamente em pecado. Então, o que aconteceu ali no jardim do Éden? Eles viviam espiritualmente e viviam fisicamente. Quando eles comeram daquela fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram espiritualmente e a partir daquele momento eles começaram a morrer fisicamente. E essa morte física, ela acontece para todo mundo, para quem é cristão e para quem não é cristão. É para todos. 1 Coríntios 15, 21 fala assim: pois desde que a morte veio para um homem, ou seja, para o Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Através de Adão veio a morte, através de Jesus veio a ressurreição dos mortos. Aqui ele está falando de morte física, porque só ressuscita quem está morto, fisicamente. Vocês estão compreendendo? E na continuação do versículo, aqui no 22, fala: porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Veja que a palavra de Deus aqui não está te prometendo que você não vai morrer fisicamente. Ela está prometendo que você será vivificado, que você será ressuscitado com Jesus. E continuando, lá no 23 fala: mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui ele ainda fala quando que todo mundo vai ser ressuscitado. Quando é que vai ser? É quando Jesus volta, na vinda de Jesus. Isso no fim dos tempos. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos aqueles que são deles. E essa a gente chama de primeira ressurreição. Esse termo, primeira ressurreição, aparece em Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, e fala assim: abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Então tem uma primeira ressurreição, que é quando? Na volta de Jesus. Aí todos os que são de Jesus ressuscitarão. Então será lá no futuro, que a gente não sabe se pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a um mês, um ano, ou quem sabe 10 anos, 20 anos. A gente sempre tem que estar preparado para esse dia. Pode ser, quem sabe, daqui a pouco. Mas continuando, tem uma informação relevante aqui nesse versículo, que eu não sei se você prestou atenção, mas fala assim: sobre estes, a segunda morte não tem poder. Sabe o que a gente aprende aqui? Que se existe uma segunda morte, é porque existe uma primeira. E qual é essa primeira morte? É a morte que todos compartilharão, que todos passarão por isso. E essa primeira morte, ela tem poder sobre o nosso corpo. Porque senão ele não falaria sobre estes, a segunda morte não tem poder. Se ele está falando que a segunda morte não tem poder sobre estes, é porque a primeira tinha. Então isso significa que existe uma lei que Deus estabeleceu que as pessoas passarão por essa primeira morte. E aí, mas por que a gente precisa passar por isso? Não seria tão legal se a gente entregasse a vida para Jesus e já fosse assim, viver a eternidade? Então, a Bíblia tem resposta para isso. E depois que eu der essa resposta da Bíblia, eu quero dar um comentário a mais, que aí é uma coisa pessoal, uma interpretação pessoal sobre isso. Mas vamos ver na Bíblia primeiro. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está explicando justamente isso aqui que a gente está conversando, que é a ressurreição dos mortos.
E o que ele fala? Ele fala assim, você não sabe que para crescer uma planta você primeiro precisa jogar a semente morre, entra no solo e depois nasce a planta. E você não planta a planta para nascer planta, você planta semente para nascer planta. Você já parou para pensar nisso? É interessante, né? Você planta a semente e surge outra coisa totalmente diferente. E Paulo está fazendo uma correlação disso aqui com a morte. Nós, esse corpo físico, somos uma semente. Essa semente, ela é plantada, ela vai para debaixo da terra. O que é o debaixo da terra? É a morte física. Então, nosso corpo vai para debaixo da terra e nasce um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? É um corpo diferente. Ele não é exatamente esse mesmo corpo que a gente tem, mas ele é um corpo diferente. E eu não tenho respostas na Bíblia para te dizer como que é esse corpo, porque a Bíblia não dá detalhes sobre isso. E a pessoa que disser que sabe, ela está mentindo, porque não tem essa informação clara na Bíblia sobre como é que será esse corpo, mas a gente sabe que será um corpo diferente. E também tem uma informação a mais. Depois que o nosso corpo estiver glorificado, a gente voltará a ter acesso à árvore da vida. E a Bíblia fala que ela servirá lá no futuro, quando a gente estiver glorificado, para a cura das nações. Olha que interessante, me parece que a árvore da vida ela vai voltar a ter a função que ela tinha antes. Como que isso vai acontecer? Eu não sei, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. E como eu já falei em outros vídeos, nem tudo nos foi revelado, porque nem tudo é para a gente entender. Se Deus quisesse que a gente soubesse, Ele teria deixado revelado, mas Ele não deixou. Quem sabe, para testar aí a sua fé, para saber o quanto que você está disposto a acreditar em Deus. E quanto que você está disposto a não ter respostas. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre a árvore da vida ali no futuro? Está em Apocalipse, capítulo 22. Essa passagem está falando da Nova Jerusalém. E ele fala justamente ali sobre essa área onde estava a árvore da vida. Aqui quem está falando é o João. E ele diz assim, no meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos. Então era uma árvore diferente, não é como a nossa árvore aqui que dá apenas um fruto. Ela tinha 12 frutos diferentes. E dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Como assim cura das nações depois que a gente já está morando com Jesus lá no milênio? Como isso? Então você tem que lembrar que lá no Jardim do Éden, apesar deles não terem pecado ainda, eles tinham a árvore da vida curando o corpo deles. Mas eles não tinham morte, eles não tinham pecado, e ainda assim eles tinham a árvore da vida para a cura deles. E aqui, no céu, ela vai voltar, pelo que o versículo fala, com a mesma função. E olha que interessante, no versículo 14, fala assim, abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida. Veja que vai ser um prêmio para aqueles que obedecem a Deus e ter direito a comer da árvore da vida. Isso vai ser um prêmio para a gente. Então tem ali um mistério que a gente não sabe explicar 100%, mas a gente consegue fazer umas interpretações. E agora eu quero voltar ali para o questionamento anterior, para aquelas pessoas que talvez perguntam assim, mas por que quando a gente aceita Jesus a gente não vive logo eternamente? Segundo a Bíblia, esse teu corpo físico, ele é um corpo corruptível. E não é? Mesmo quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente ainda tem as tentações. Infelizmente, a gente ainda pode cair e cai em alguns pecados. Esse corpo aqui, ele não é um corpo de confiança. Por isso que a gente tem que estar assim o tempo todo se santificando, porque se você baixar a guarda, esse corpo aqui vai te pedir para pecar. Então, nosso corpo é corruptível. Ele precisa morrer para nascer um corpo incorruptível. Foi isso que o versículo acabou de explicar. E lembra que Deus estabelece leis espirituais e leis físicas também para tudo que rege o mundo. Por exemplo, lei da gravidade. Por que a lei da gravidade é assim? Não sei. Deus quis assim. Ele quis fazer dessa forma e assim funciona. Por que existem as leis matemáticas, as leis da física, as leis biológicas? Porque Deus quis. E Deus quis também que para que um corpo incorruptível nascesse, um corpo corruptível tivesse que morrer. Agora eu quero complementar com a minha interpretação acrescida aí nessa informação bíblica. Imagina um mundo onde todo mundo que aceita Jesus vive eternamente. Os que não aceitam Jesus ficam morrendo. O que vai acontecer? A pessoa que está morrendo vai dizer, opa, aquele aceitou Jesus e está vivendo. Eu vou fazer isso também, porque eu quero viver eternamente. E aí isso vai contrariar uma lei que Deus estabeleceu. Que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Então, se você precisa ver para crer, então já não é mais fé.
Você não precisa botar nenhum esforço para ter fé numa coisa que está ali, diante dos teus olhos. Você simplesmente faz porque é conveniente para você. Então as pessoas precisam de fé. Para ser salvas, elas precisam ter fé em Jesus. Lembra que o pecado entrou no mundo por causa de uma desconfiança, por causa de uma falta de fé em Deus, preferindo confiar na serpente. Agora, para a salvação entrar no mundo, precisa de fé. E outra coisa também, a gente ainda está passando um processo em que Deus está provando para a humanidade que a escolha de conhecer o bem e o mal foi horrível para a gente. Ele está provando que o que ele falou era verdade, de que conhecer o mal foi a pior decisão que a humanidade pôde ter feito. E a morte física faz parte desse combo do mal que a gente escolheu conhecer. Seria justo Deus falar pra gente que conheceríamos o mal, mas aí quando a gente vai viver, ele tira o mal da gente pra gente não viver isso? Não é justo. A gente fez essa escolha lá atrás. A gente vive as consequências dessa escolha e é justo que a gente saiba o que foi que a gente escolheu. Mas Deus tem um plano para livrar a gente de tudo isso, onde os filhos de Deus viverão para sempre num corpo glorificado. Mas aí tem outra pergunta: se tem primeira ressurreição, tem segunda ressurreição também. E o que é essa segunda ressurreição? É o momento em que todas as outras pessoas vão ressuscitar. Todas as outras pessoas quem? Aquelas que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Lembra? A primeira ressurreição ressuscita os que são obedientes a Deus, os filhos de Deus. A segunda ressurreição é todo o restante. E para que Deus ressuscita eles? Por que eles vão ter esse benefício? Não sei se é bem benefício a palavra. A Bíblia fala que na segunda ressurreição, todo esse pessoal, eles vivem para eles receberem o justo juízo pelas escolhas deles. A Bíblia chama isso de segunda morte. Esse segundo momento é onde essas pessoas vão participar do julgamento, onde vai ser decidido qual será o destino delas. Em João capítulo 5, versículo 28, fala assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aí, gente, a Bíblia fala que o resultado da pessoa que não aceita o plano de salvação de Deus, ela não aceita ser salva por Jesus, ela vai para o destino que ela já estava indo antes. Ele não vai condená-la porque ela já está condenada ao inferno. Ela já está condenada a morrer no lago de fogo. E Jesus, ele vem para nos salvar disso. Ele não vem para jogar a gente nesse lago. A gente já está indo para lá. A gente já estava indo para lá. Então ele vem para nos resgatar. Mas tem algumas pessoas que não querem esse resgate. Tem pessoas que sequer acreditam que Jesus existiu e de que Deus é real. E olha só o que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 13. Ela vai falar desse resultado que acontece, desse destino para onde essas pessoas vão. O lago de fogo. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Depois de toda essa explicação, você precisa entender que existe morte física e morte espiritual. Quando você entrega a vida para Jesus, você passa imediatamente a viver espiritualmente. Você ganhará a vida eterna física depois que você morrer e Jesus voltar e você vai ressuscitar junto com ele. Essa é a vida física e também será eternamente junto com a vida espiritual, nisso que a gente chama de corpo glorificado. Então, respondendo à pergunta do vídeo, se Jesus morreu em meu lugar, por que eu continuo morrendo? Por que os cristãos continuam morrendo? A resposta é essa: Jesus morreu para que a gente possa ter vida espiritual. Por isso que as pessoas confundem, porque existem duas vidas, existem duas mortes. Nossa morte física é resolvida com a ressurreição, que acontecerá lá no futuro com a vinda de Jesus. E aí, você já sabia disso? Ficou claro para você? Se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos. Eu tenho esse canal com o objetivo de levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. E você me ajuda muito deixando uma curtida no vídeo e seguindo o canal. Tchau!